Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Hoje, o entrevistado em nosso podcast é Giovanni Lolato, gerente de operações na Organização Nacional de Acreditação, a ONA. Giovanni, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Giovanni, você poderia contar um pouquinho da sua história, da sua atividade, explicar um pouquinho aqui para a ONA, do que é a ONA? Oi, Claudinei, bom dia. Obrigada aí pela receptividade e pelo acolhimento. Bom, eu sou Giovanni Lolato, como você mencionou. Atualmente eu sou gerente operacional na ONA, mas eu tenho uma vasta experiência aí, completando aí já quase 20 anos no setor saúde, onde eu tenho tanto a parte da docência, bem como a experiência prática dentro de organizações de saúde, onde eu tive a oportunidade de atuar não só como analista e responsável pela gestão da qualidade, mas como a implementação das metodologias de acreditação dentro de organizações de saúde. Também consultora no setor saúde, onde eu tive a oportunidade de auxiliar várias organizações para alcançar esse processo de acreditação. Me formei aí como especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente e acreditação ao longo dessa trajetória, e com toda essa experiência, onde eu consigo hoje contribuir bastante dentro da ONA, como gerente operacional, onde eu sou responsável pelo processo de acreditação, também pela educação, comunicação, dentre outras áreas. Perfeito. Giovanni, você poderia explicar para a nossa audiência quais são as iniciativas necessárias para uma organização de saúde receber o certificado de acreditação da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação? Tá. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho de forma bem objetiva do processo, né? No Brasil, o processo de acreditação é voluntário, não é obrigatório, então depende de uma vontade da própria organização de saúde, uma tomada de decisão de quem está à frente dessa instituição. Uma vez que ela toma a decisão de buscar acreditação, a ONA, a metodologia ONA, ela possui 10 instituições acreditadoras que são credenciadas e homologadas para aplicarem a metodologia ONA. Então, esta organização de saúde, ela procura por uma IAC, né? A partir disso, inicia todo um processo de inscrição dentro do sistema que a ONA gerencia. Como a ONA é responsável não só por desenvolver, mas também por fazer a gestão de todos os padrões, então a ONA ela acompanha todo o processo de acreditação, desde a inscrição, agendamento, bem como a realização da avaliação, a própria elaboração e validação do relatório, até a homologação e emissão do certificado. Mas, ao mesmo tempo, dentro da instituição, ela também precisa se preparar, né, Claudinei, para atender os padrões que existem na metodologia, desde liderança, atenção ao paciente, diagnóstico, apoio terapêutico e gestão do apoio também. E hoje, como é que você avalia uma falta de uma política nacional de qualidade, né, que estimule uma cultura de qualidade em todas as áreas das organizações de saúde? Bom, eu sempre dou o exemplo da RDC 36 e a Portaria 529, que instituíram aí a necessidade e a obrigatoriedade do Plano, né, Nacional aí de Segurança do Paciente, bem como o núcleo de segurança, os protocolos de segurança. Ou seja, a gente faz essa comparação porque se a gente tivesse uma política nacional da qualidade, onde ela trouxesse ali elementos básicos para a estruturação institucional da gestão da qualidade, sem dúvida isso contribuiria muito para a acreditação. A exemplo da segurança do paciente que eu comentei, por exemplo, as instituições, elas sabem, elas têm um direcionamento ali nessas portarias, na RDC, de como que elas têm que instituir a segurança do paciente. Então, ali tem um direcionamento de como instituir o programa nacional, bem como que elas vão implantar todos os protocolos de segurança, quais são os critérios mínimos que elas vão ter que utilizar. Então, se a gente trouxer este exemplo que nós tivemos no Brasil, né, que foi em 2013, para a gestão da qualidade, isso seria excelente. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela publicou recentemente um handbook, onde nesse handbook ela deixa claro quais são os elementos mínimos e básicos que a gente precisa considerar para uma política nacional. Então, tendo uma política nacional, com certeza as instituições minimamente já iam instituir uma análise situacional da gestão da qualidade, iriam trazer todas as partes interessadas, envolvidas e que teriam que se comprometer com essa questão, iriam entender e trazer qual é o conceito que elas iriam utilizar para a gestão da qualidade, métodos, ferramentas. Então, tudo isso, sem dúvida, já ia direcionar a base da instituição, e aí, para ela alcançar uma acreditação ONA, já seria um meio caminho andado, né, Claudinei? Então, a gente batalha para que isso aconteça, esperamos que tão logo a gente tenha essa política nacional voltada para a gestão da qualidade. Você pode fazer uma comparação entre a situação da acreditação no Brasil e com o restante do mundo? Posso. Por exemplo, hoje a gente tem nos países Austrália e França, por exemplo, eles têm acreditação como obrigatória, tá? Mas, assim, o que a gente enxerga? A ONA tem a oportunidade sempre de participar das conferências internacionais que a ISQA realiza. A ISQA é um organismo internacional mundial
que certifica instituições acreditadoras, como a ONA, como as instituições acreditadas pela ONA, credenciadas aí pela ONA, e bem como outros organismos ao redor do mundo. Nesse momento, onde a gente participa da conferência, bem como nas atividades da ISCO, a gente tem a grande oportunidade de enxergar como é que está a acreditação em outros países. E aí, Claudinei, a gente verifica que quando a gente olha, por exemplo, os desafios, né, em termos de engajamento de pessoas, de pacientes, em termos da coparticipação dos profissionais, das partes interessadas, são desafios que todas as metodologias sofrem. Ou então, aquele desafio da gente fazer com que a instituição esteja preparada para atender aqueles padrões da metodologia também são desafios comuns. Então, a gente tem a oportunidade de observar que mesmo em países onde a acreditação é obrigatória, os desafios acabam impactando para eles alcançarem a metodologia da acreditação. E a gente fica muito feliz em ver que a metodologia ONA, ela não está distante e nem atrás dessas metodologias internacionais ou até nacionais em outros países. Então, a gente fica muito feliz em ver que estamos acompanhando aí o cenário mundial em termos de padrões, né, método de avaliação nas metodologias da acreditação. Giovanni, atualmente, cerca de 70% dos hospitais possuem menos de 100 leitos, né, o que gera uma grande preocupação em relação à otimização de recursos, né, para a garantia da qualidade e segurança na prestação de serviços de saúde, né? Como esses hospitais menores, vamos dizer assim, podem adotar um programa de acreditação? Qual que é, até para a gente entender um pouquinho, né? Esse cenário dos hospitais, né, que tem menos de 100 leitos, eles acabam tendo, às vezes, que disponibilizar uma estrutura ou uma infraestrutura, né, tanto de equipamentos, de estrutura física, de pessoas, às vezes que não fica tão distante de um hospital que tem um pouco mais de 100 leitos. Então, essa estrutura inicial, infraestrutura inicial que esse hospital precisa disponibilizar, ele não fica distante desse outro hospital acima de 100 leitos. Então, significa que ele já tem ali uma necessidade de disponibilização desse recurso que é obrigatório. Então, o que acontece? Eles acabam, muitas das vezes, dependendo se é uma gestão única, ou às vezes dependendo do local no Brasil, que a gente sabe que, né, dependendo da região, tem menos acesso ou mais acesso, a gente tem essa desigualdade, infelizmente, inclusive econômica, né, de acesso no Brasil em algumas regiões, em alguns estados ou até cidades. Então, com isso, acaba que essas instituições elas têm maior dificuldade. E tem uma coisa, Claudinei, que a gente precisa destacar, que às vezes, assim, uma instituição ela vai buscar acreditação, ela não atende nem sequer a legislação básica. E aí, quando ela não atende o mínimo básico, ela coloca isso na conta da acreditação. Mas, na verdade, não necessariamente é a conta da acreditação. Por quê? Porque ela não tinha ali um fluxo básico, por exemplo, para atender a legislação da CMS, Central de Material Esterilizado, uma UTI. Então, a acreditação, quando chega lá, vai dizer assim, olha, não adianta, se você não ajustar a sua estrutura física nesse local, você não vai ser acreditado. E aí, isso tudo vem para a conta da acreditação. Mas eu acredito muito, Claudinei, que uma boa gestão nessas instituições é quando existe uma utilização do recurso, de todos esses recursos de forma adequada, é possível sim também elas buscarem acreditação. Mas tem que sim estabelecer um modelo de gestão eficaz e seguro para que elas possam ter esse retorno financeiro para investir depois na metodologia da acreditação. Para se ter a certificação, né, é preciso estabelecer processos sólidos, identificar competências necessárias, Exato. Investir na qualificação dos colaboradores, né, promover a melhoria contínua no desenvolvimento da cultura da gestão de qualidade, né, e é necessário um trabalho em equipe e multidisciplinar, né? Como é que você pode traduzir isso na prática? Eu acredito muito na coparticipação. A gente tem dentro das instituições de saúde, principalmente unidades hospitalares, né, até a obrigatoriedade de ter uma equipe multidisciplinar ali. Mas mesmo se a gente considerar instituições, por exemplo, ambulatórios, diagnóstico por imagem, laboratório, também nós teremos aí profissionais que vão estruturar uma equipe interdisciplinar, ou seja, profissionais de diferentes disciplinas, né, de diferentes formações. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar bastante a comunicação eficaz, porque existe um ruído muito grande de comunicação dentro das instituições de saúde, infelizmente, porque elas ainda não adotam, não são todas, lógico, mas ainda a maioria não adota ferramentas e métodos de comunicação que possam proporcionar uma comunicação eficaz. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a gente precisa trabalhar bem a comunicação. Outro ponto é a interação entre essas equipes. Então, às vezes, a gente tem ainda uma cultura de que muito assim, eu estou aqui no meu processo, no meu quadrado, eu vou entregar o que eu preciso entregar, mas não me importa como que chegou lá no meu vizinho, no processo do meu colega. Então, eu preciso entender que eu tenho essa responsabilidade do produto ou do serviço que eu estou entregando no meu processo até o final, né? Para que justamente o outro processo possa utilizar da forma adequada. E bem como a participação. Então, quando eu falo assim,
em cocriação, né, coprodução, coparticipação, significa que a gente precisa trazer esses profissionais para construírem em conjunto. Então, se a gente trouxer uma metodologia da acreditação, por exemplo, vamos convidar todas essas equipes, né, de diferentes funções, diferentes cargos e formações, para que elas possam participar e criar já desde o princípio. Isso faz com que eles se sintam muito mais comprometidos e engajados. Então, eu acredito que esses pontos, Claudionei, lógico, dentre tantos outros que eu poderia citar aqui, mas são essenciais, né? Então, interação, comunicação, essa cocriação, para que a gente possa engajar essa equipe multidisciplinar na participação aí dentro da instituição. Perfeito. Parece que, assim, na área clínica, né, existe uma grande resistência do corpo clínico interno, né, no processo de implementação da acreditação. Na sua opinião, como é superar esse desafio de envolver o corpo clínico interno nesse processo? Eu acredito muito que a gente tem que fazer com que a acreditação agregue valor para ele. Eu já tive experiências, o Claudionei, em várias instituições, diferentes perfis, diferentes culturas, e uma coisa foi muito assim que eu evidenciei, é que era assim, uma instituição ainda não tinha essa cultura, né, uma instituição onde tinha uma direção, por exemplo, que não acreditava na acreditação, que não fazia questão de participar do processo. A equipe médica era uma equipe que já se tornava resistente, porque ela dizia assim, mas o diretor não está participando, principalmente o diretor clínico. Então, quando não tinha o exemplo que vinha de cima, e isso acontece com os outros profissionais também, né? Já era uma barreira para esses profissionais. O outro ponto que eu via muito era assim, por mais que às vezes tinha uma direção que era participativa, que entendia a importância da acreditação, se a gente não levasse esse tema de uma forma que agregasse valor, o que eu quero dizer com isso? Chegar assim, por exemplo, olha, doutor, tem que fazer esse protocolo porque a ONA está chegando. E aí, às vezes, o doutor ia lá e ele analisava o perfil da instituição, ele via que não tinha sentido fazer aquele protocolo, porque não tinha o perfil de pacientes, né? Não havia necessidade. Então, para ele não agregava valor. Ele diz assim, mas para que vocês querem fazer esse protocolo se não tem perfil de pacientes aqui que eu vou precisar atender com esse protocolo? Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe, Claudionei, como que a gente leva esse termo da acreditação e as demandas. Então, mais uma vez, é chamar a equipe médica para junto, discutir, olha, vamos olhar aqui o nosso perfil de pacientes para a gente instituir os protocolos. Lógico que tem várias outras maneiras, mas uma delas é fazer com que eles entendam e compreendam o valor da acreditação. Não pode ser uma questão que não tem nada a ver ou chegar dizendo, olha, porque a ONA está chegando e você tem que fazer obrigatoriamente. Não vai funcionar, não vai. Pelo que eu vi, assim, a questão também não é só envolver os prestadores de serviço de saúde, mas também os pacientes, os órgãos reguladores, outros stakeholders, né, para impulsionar essas mudanças que são significativas para a implantação do programa de acreditação, né? Como é que você, na sua experiência, poderia recomendar uma estratégia para que todas essas instâncias sejam envolvidas nesse processo? Eu vejo duas estratégias aqui. Uma, primeiro, seria via ONA, né? Então, a própria ONA buscar parceria com o Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com outros parceiros importantes, sociedades, associações, né? Órgãos, organismos, enfim, instituições, para que a gente pudesse estruturar uma metodologia ou fazer com que eles pudessem participar de frentes de trabalho, projetos para estimular a acreditação e fazer com que isso alcance todas as partes, né? Inclusive os pacientes. A gente tem no Brasil, por exemplo, associações de pacientes. Se a gente envolve uma associação de pacientes, a gente consegue, através dessa associação, alcançar o usuário, né? Quem está lá na sociedade. Então, essa seria uma estratégia. E a outra estratégia que eu vejo são as próprias organizações de saúde, porque elas também têm essa interface, né? Então, ela tem lá os seus prestadores de serviço, os seus fornecedores, os seus investidores, né? Os seus stakeholders e, principalmente, o paciente, que é o usuário, né? Final do setor saúde. Então, se a gente puder ter essas duas estratégias, eu acredito que a gente consegue alcançar de uma forma mais rápida e assertiva todas as partes interessadas. Perfeito. Para a obtenção de um certificado de acreditação, um fator, acho que bastante positivo para os provedores de saúde, para que eles possam ter uma barganha com os convênios, né, os pagadores. Como é que instituições filantrópicas ou públicas, né, podem ter acesso a essa acreditação, já visto que existe sempre a dificuldade econômica nesse tipo de organização, né? Bom, só para comentar um pouquinho, então, as instituições privadas, né, como você comentou muito bem, Claudionei, a ANS, ela possui o programa Qualis. Nesse programa, existe ali um critério que, se as organizações de saúde atenderem aqueles critérios, as organizações privadas, e aí, lógico, tem lá os perfis também das organizações que são aplicáveis para o programa Qualis. Então, se ela atender os critérios, e bem como ser acreditada em alguma metodologia, mas na ONA pode ser nível 1, 2 ou 3,
ela aumenta o seu poder de barganha para ir lá e negociar com o convênio, né? Por mais que a INSS não estipule ali um percentual, um valor, mas ela tem lá, olha, eu sou certificado acreditado pela ONA, então eu preciso melhorar aqui o valor da minha tabela do repasse que você está fazendo. Então, isso para as privadas, excelente. Agora, para as filantrópicas e públicas, não tem um programa como esse, mas o que a gente tem visto, Claudinei? Uma movimentação muito grande de, por exemplo, emendas parlamentares, projetos financiados pelo setor público. Nós tivemos uma experiência muito bacana que continua até hoje lá na Secretaria de Saúde do Ceará, lá em Fortaleza, onde a Secretaria conseguiu um projeto financiado para certificar, primeiramente, 8 unidades que eram policlínicas e unidades, consultórios odontológicos, e que muitas dessas organizações até hoje estão acreditadas, e o projeto teve continuidade, até hoje foram incluídos depois hospitais, laboratórios, dentre outros perfis, e a gente tem um exemplo grande, recente, no estado de São Paulo também, onde, até o final do projeto, o projeto iniciou no início do ano passado, unidades básicas de saúde. A intenção é que até o final do projeto, que finaliza esse ano, né, iniciou no passado, 23, e finaliza esse ano, 24, é que a gente tem aí 480 unidades básicas de saúde acreditadas. Lógico, todas passarão pelo processo de acreditação, mas se todas elas irão conquistar, vai depender da avaliação e do sistema de medição, dos padrões lá da metodologia. Mas são exemplos, sabe, Claudinei, de projetos públicos onde o recurso tem o recurso para investir na acreditação. Então, o que acontece? Esse valor, esse recurso público, ele investe no primeiro ciclo, que consiste numa avaliação para acreditação e 2 manutenções. Depois disso, a própria unidade de saúde ou a OS, que está fazendo a gestão dessa instituição, ela dá continuidade no projeto. Mas é um estímulo, imagina, né? 480 unidades básicas. É um excelente projeto. Então, é um estímulo muito grande aí para o setor público, que, sem dúvida, a gente pode explorar em outros estados também. Com certeza vai subir a barra da qualidade do serviço público. Com certeza, sem dúvida. Giovanni, para finalizar, quais as principais falhas de procedimentos que ocorrem em instituições de saúde que podem ser minimizadas com a acreditação da ONA? E também, obviamente, quais os benefícios que a ONA pode trazer de forma sintética aí para as instituições? Uma das coisas que a metodologia traz, Claudinei, é a necessidade da avaliação dos riscos que acontecem ali ao longo de toda a jornada do paciente. Então, quando a acreditação chega, que ela diz para os profissionais assim, olha, quais são os riscos dos pacientes aqui no seu setor, onde o paciente passa pela sua instituição? E aí, a partir do momento que a instituição identifica os riscos, ela começa a estabelecer protocolos, ou seja, barreiras para evitar que aquilo aconteça. Então, a acreditação provoca isso. O que a acreditação, então, consegue evitar? Por exemplo, administração errada de medicamento. Quando tem uma higienização adequada das mãos, ela consegue evitar uma disseminação da infecção, ou então surtos de infecção dentro da instituição, né? Os protocolos, quando trazem as medidas preventivas, por exemplo, lá, que diz assim, olha, precisa manter a cama elevada do paciente, não deixar o paciente que tem risco de queda sozinho no leito, então isso evita uma queda. Então, a queda é um outro risco grande. Lesão por pressão, que é quando o paciente fica acamado e precisa, né, o profissional de saúde precisa mudar ele de lado, falando aqui na linguagem mais leiga, né? Então, por exemplo, evitar procedimento no local errado do paciente, ou evitar um procedimento cirúrgico sendo realizado no paciente errado. Então, assim, um exame, por exemplo, sendo laudado por paciente errado, ou sendo laudado de forma inadequada, uma imagem sendo interpretada de forma inadequada. Então, todos esses riscos, a metodologia da acreditação, quando ela chega e provoca na instituição a identificação dos riscos e a instituição de protocolos, medidas preventivas, barreiras para evitar que eles aconteçam, com certeza a instituição ela minimiza muito e evita também esses erros, essas falhas. E o grande cerne, Claudinei, são os eventos adversos ou as falhas evitáveis, né? Porque, assim, às vezes você tem uma questão que é condição do paciente, uma piora clínica que depende ali da condição clínica dele. Ok, é compreendida, né? Mas agora, aquela falha que poderia ser evitada, a gente tem que evitar. Então, a acreditação ajuda muito. E como benefício, além de todos esses pontos aí que eu comentei, eu diria também, Claudinei, que a acreditação, ela traz uma gestão mais consistente para a instituição, porque ela vai cobrar da instituição uma estratégia, por menor que seja, mas ela vai ter que ter uma estratégia. Ela tem que ter uma diretriz institucional, uma política de segurança, uma política de qualidade, e ela tem que demonstrar resultados em cima disso. Então, a acreditação, a palavra acreditação, significa que eu vou avaliar a instituição inteira. Então, avalia a gestão, a assistência, o processo de apoio, o terceirizado, o prestador de serviço, todos são avaliados. Então, com certeza, a gente consegue estimular os processos com maior qualidade e uma assistência mais segura, né? Evitar desperdícios, enfim, aí são inúmeros os benefícios que eu poderia citar aqui para você, Claudinei. Perfeito.
Giovana, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso podcast do Saúde Digital News e esperamos vê-los aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço, foi excelente.